Olha lá, pessoal, nosso novo candidato a vereador. Ele é oficial ou não é oficial agora? Agora é oficial. Dá um salve aí pra galera então, faz o V da vitória. Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo com mais um Pedro Talk Show. Convidados de hoje, terceiro comercial da Polishop, Dr. Lucas, nosso ultrassonografista, e a nossa Nutrimusa, Andressa. Gente, a gente queria falar hoje sobre gordura no fígado, esteatose hepática. Tem dois genes que podem aumentar o risco do paciente ter esteatose hepática, que é o GSKR e o PENT, tá? E a gente encontrou um paciente, eu queria dividir esse quadro de vocês, porque às vezes o paciente é magrinho, não tem problema nenhum com obesidade, e a gente já está começando a rastrear possíveis candidatos a ter gordura no fígado, e o Lucas vai explicar um pouquinho mais sobre esse quadro. Gente, aqui o Dr. Pedro já citou um paciente que não tinha sobrepeso, ou seja, o IMC dele era considerado ideal para ele. Nós realizamos o exame de ultrassonografia e conseguimos identificar que esse paciente tinha um infiltrado de gordura nesse fígado, o que a gente chama de esteatose hepática acentuada. Esse paciente é um grande candidato a ter uma cirrose hepática não medicamentosa e não alcoólica, se ele não realizar o tratamento correto, que é o que a Andressa vai comentar com a gente aqui agora. Pois é, as pessoas muitas vezes, por ter esse nome de gordura no fígado, acham que é só a retirada da gordura da dieta que vai solucionar o problema. Mas, na verdade, é o carboidrato que vai fazer esse papel importante no controle da esteatose. Então, a gente precisa controlar a quantidade e a qualidade do carboidrato oferecido na alimentação desse paciente. Muito bem, lembrando que esse GSKR é o gene que regula justamente a entrada de carboidrato, de glicose no fígado. O paciente que é portador desse polimorfismo acaba tendo um maior risco de entrar essa gordura e ficar essa gordura ali penetrada no tecido. Reunião científica. Pessoal, reunindo, falando sobre os nossos pacientes aqui, sobre o quadro clínico deles, unindo a parte nutricional da Andressa e discutindo o que a gente pode melhorar na nutrição com Diagnóstico por imagem. diagnóstico por imagem. Show! Terminando mais um dia, turma! Então vamos lá. Caralho, olha o cabelo do doido, como é que tá. Bom, só pra deixar então, falar um pouquinho pra vocês sobre aquela entrevista do Fantástico. Muita gente me perguntou sobre genética, né? Tô muito feliz por cada vez mais a parte genética está sendo divulgada como meio de tratamento, principalmente, né? Um trabalho que a gente faz aí árduo há quase 5 anos, né? Quando eu comecei a trabalhar com genética, a maioria dos meus amigos, dos meus colegas médicos falou que não tinha nada a ver, que isso aí não, enfim, que não ia para frente. Hoje a gente já está vendo como um possível futuro na medicina, né? E voltando para entrevista, gente. Basicamente, engraçado, esse é muito mais legal, eu sou muito mais bonito que ele também. Brincadeira. Ele estava explicando lá muito bem, por sinal, sobre dois genes principais, né? Ele falou... Bom, pessoal, na entrevista então, no Fantástico, médico geneticista, que estava dando entrevista, aliás, deviam ter me chamado, né? Atenção, Fantástico. Ia ser muito mais pouco, na verdade, dos genes, que ele também não tinha muito tempo, que é o FTO, que é o principal gene que regula a nossa composição corporal, tá? E o MC4R, tá? Gente, o FTO é o gene chave, é o gene cabeça quando a gente está falando de obesidade. Só para você ter uma ideia, FTO, o F significa fat, o O significa obesity. Nossa, inglês horroroso. Mas enfim... É um gene que controla tanto o nosso gasto calórico quanto o nosso armazenamento de gordura, tá?
E por que ele é tão importante? Polimorfismo nesse gene, alterações nesses genes podem fazer com que o metabolismo desse paciente tenha um gasto calórico menor, pode fazer com que o paciente tenha uma capacidade de armazenar mais gordura. Então ele acaba sendo crucial, tá? Existe um polimorfismo de risco nesse gene que aumenta muito o risco do paciente desenvolver sobrepeso. Cerca de 5 a 10% mais ou menos da população brasileira tem esse polimorfismo, né? A gente fez aqui na clínica mais de quase 1000 testes genéticos, é mais ou menos essa proporção mesmo que a gente encara, e a gente já dá isso como um fator de risco. E aí então o que você tem que saber, o que você tem que fazer para saber se você tem um FTO sem fazer um teste genético? Você que está me assistindo aí, que mora em Cambombó do Sul, que não tem como vir para cá, e só me conhece por Instagram ou só tem como ter esse tipo de informação online. Então olha só, gente, se você tem obesidade na família, se você tem para de fazer exercício físico, engorda com muita facilidade, se você come não em grandes quantidades e isso já faz você engordar, tem uma tendência, tem muitos casos de obesidade na família, muito provavelmente você tem algum polimorfismo no FTO. Não digo que é o pior polimorfismo, que é esse que tem 5 ou 10%, mas provavelmente você tem, tá? Qual que é o tratamento? Não tem jeito. São pacientes que precisam fazer mais atividade física, são pacientes que precisam utilizar, às vezes, estratégias de restrição, controle de carga e índice glicêmico, alguns suplementos, às vezes, ou medicamentos para ajudar na modulação do apetite, da saciedade desse paciente. E principalmente é um paciente, pessoal, que precisa necessariamente estar muito bem nutrido. A magia da coisa. Imagina você saber isso desde sempre, desde quando você é pequeno, para você já começar a controlar e atuar de maneira precisa nessas informações. Para esse metabolismo que já não é mais ou menos, ter ali, funcionar, né? Um Fusca que a gente vai colocar um motor de Vectra, é mais ou menos isso, tá? Agora, olha a importância, nessas e muitas outras, isso eu falei de um gene, a gente lê e a gente consegue analisar mais de 70 genes, então você imagina quanta informação que a gente pode ter para atuar de maneira preventiva e precisa na saúde do indivíduo. Então, pessoal, só para vocês entenderem como é feito, mais ou menos, né, o trabalho na medicina e nutrição de precisão, que é o que a gente faz aqui na clínica, que é avaliar esses, entre aspas, riscos genéticos, colocar em prática. Acredito que no futuro breve isso seja feito, sei lá, quanto antes, quanto o paciente nascer, né, para você começar a trabalhar essas características. Outro jeito que o cara lá falou é o MC4R, que eu falei num post anterior aqui sobre fome emocional, também sobre MC4R, quem quiser dar uma olhada aí no post sobre fome emocional e genética, o MC4R também está relacionado, é um gene que está mais relacionado à parte comportamental, então aquele paciente que naturalmente quer comer mais, aquele paciente que tem um nível de saciedade pior, não pode ter um padrão beliscador, então comer de 3 em 3 horas totalmente proibido, tem que ter mais horário para comer e tudo mais, certo? Então, gente, resumindo, quanto mais você sabe, obviamente, esse é o processo basicamente de autoconhecimento. Quanto mais você sabe sobre você, mais fica fácil de você se cuidar. Essa é a aposta, né? Aqui na clínica a gente tem o papel de educar o paciente. Quanto mais ferramenta, quanto mais coisa eu ensino sobre o paciente, mais fácil eu deixo o tratamento, mais ali fica simples dele se cuidar. Eu brinco que o processo de remissão de cura está dentro dele, o tratamento do paciente está dentro dele, basta ele saber o que ele precisa executar, certo? Então vão atrás dessas informações, tenham mais crivo, não fique tomando remédio por conta, tenha essa consciência maior de como funcionam as coisas, né? E principalmente, não se alienem, né? Quanto mais você sabe, menos você está refém de coisas externas. Filosofei hoje. Mas é isso, boa noite. Reunião científica. Pessoal, reunindo, falando sobre os nossos pacientes aqui, sobre o quadro clínico deles.
unindo a parte nutricional da Andressa e discutindo o que a gente pode melhorar na nutrição com Diagnóstico por imagem. diagnóstico por imagem. Show!